Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Curso de Filosofia do Direito, curso de Direito, Unicatólica. Já nos conhecemos, apesar de estarmos começando, iniciando a nossa convivência aqui na Unicatólica. Aqui estou todo enrolado com um monte de fio, então vocês vão me perdoar. Estou gravando em casa, as condições são tanto quanto limitadas. Já vai tocar a campainha, o cachorro vai latir, o telefone vai tocar. Então a gente vai levando da forma que a gente pode, beleza? Espero que a gente tenha sucesso nessa nossa forma de repor aulas. Haverá algumas situações em que a gente vai ter que fazer assim, por conta de algumas ausências minhas, como por exemplo a do dia 19, terça-feira. Estou gravando no sábado, porque eu já viajo amanhã e só volto na quarta, quinta-feira que eu estou de volta de Xadá, compromissos fora do estado, para São Paulo, né? E das outras vezes deram certo, então a gente teve bastante êxito com relação às disciplinas, inclusive de Filosofia do Direito. Vocês perguntam a turma lá, a Gisele e tudo mais, vocês vão ver que deu certo. Então eu quero crer que também dará certo com relação a nós aqui. Trata-se de um vídeo que a gente vai gravar, acompanhando, é como se fosse uma aula propriamente, né? Como se estivéssemos em sala de aula. Mas vamos acompanhar o roteiro da nossa apostila. Vocês, o grande lance, o grande mérito do vídeo, a coisa boa do vídeo é que você pode voltar, ouvir quantas vezes forem necessárias. Anota aí suas dúvidas e na próxima aula, perdão, na próxima terça-feira, quando a gente estiver em sala de aula, a gente começa exatamente com essas dúvidas, beleza? Então essa será a nossa forma de repor a aula, nossa utilização em vídeo do AVA, do ambiente de aprendizagem, beleza? Então a gente retoma a nossa discussão da página 5. Foi que a gente viu até então a introdução ao pensamento filosófico 1.1, a filosofia como ciência 1.2 e retomamos a partir do 1.3 o direito como ciência. Por que a filosofia seria ciência? Em primeiro lugar, porque a filosofia é um saber sistematizado. Não é uma mera sabedoria de vida, não é uma mera visão de mundo, não é uma mera opinião. A filosofia não se sustenta e nem se embasa em meras opiniões, mas a filosofia de vida vai além. Ela tem um caráter específico. É o exercício da razão que busca não as causas próximas, imediatas, mas as causas primeiras, aquelas que estão na origem do ser, as causas mais radicais do ser, da ordem ou da origem do universo, né? O nosso Paulo Nader definiu filosofia como exercício da razão na busca perene é permanente, sem nunca se acabar, da ordem do universo, ou método de reflexão pela qual o homem se empenha em interpretar a universalidade das coisas. Vimos então que a filosofia ela é ciência, porque tem ela é sistematização do saber, ela tem um objeto, ela tem método e ela tem gente dedicada ao desenvolvimento dessa ciência. Qual é o objeto? Qual é o objeto da filosofia? É tudo. A filosofia investiga tudo se presta à análise e à abordagem filosófica. Qual é o seu método? É o método racional, né? A especulação, é a utilização da razão na sua mais aguda perspicácia. E quem são os homens dedicados, as mulheres dedicadas a esta ciência? São os filósofos, né? Então terminamos com essa ideia. Nesse sentido, tudo se torna objeto da filosofia. A gente pode fazer filosofia de tudo. Filosofia da linguagem, filosofia da política, da ciência, da história, da religião, a filosofia da própria filosofia, que a gente vai chamar de ontologia ou de teodiceia, e evidentemente a nossa filosofia do direito. É possível fazer filosofia de direito, certo? E a gente então encerrou a aula passada com a definição de Raimundo Bezerra Falcão, grande jurista cearense, que diz que filosofia é o estudo a respeito dos princípios primeiros do ser e do conhecimento e da conduta, sendo filosofia do direito o ramo da filosofia que estuda os princípios primeiros do ser, os fundamentos do ser, do conhecimento e da conduta com relação ao direito, os fundamentos do ser do direito, os fundamentos do conhecimento do direito e da conduta jurídica, certo? A gente terminou com essa rápida análise na aula passada. A gente agora, nesta nossa videoaula, a gente avança. O direito como ciência. Filosofia é ciência. Pergunta-se, o direito pode ser considerado ciência?
a gente traz na apostila, na página 5, algumas definições. Campbell dizia: direito é norma das ações humanas na vida social, estabelecida por uma organização soberana e imposta coletivamente para a observância de todos. Norma das ações humanas na vida social. Já com vocês, aí eu disse, né, há muitos links entre filosofia do direito e ciência política. A norma, ela nasce da convivência social. Primeiro a gente precisa conviver, viver e conviver, para depois a gente saber quais são os nossos pontos de concordância e quais são os nossos pontos de divergência. A norma nasce do convívio social. Aristóteles dizia que direito é aquilo que cria e faz conservar, no todo e nas partes, a felicidade para a comunidade política. O direito, então, tem uma finalidade: fazer nascer e fazer conservar, seja com relação à coletividade, seja com relação ao indivíduo, a felicidade. Lembra daquele link com a afirmação que eu sempre fiz, né? Para que o direito serve? O direito serve para a pacificação social. Ulpiano, um grande jurista romano, um jurisconsulto romano, dizia: direito é viver honestamente. Honeste vivere, no latim, viver honestamente. Não lesar a outrem, alterum non ledere, e dar a cada um aquilo que é seu. Cuique suum tribuere. Viver honestamente, não prejudicar ninguém, não lesar ninguém, e dar a cada um aquilo que lhe pertence. É por isso que às vezes a gente diz assim: fulano é um sujeito muito direito. Ora, mas direito não é uma ciência? Como é que alguém pode ser uma ciência? É nesse sentido aqui do Ulpiano. Fulano é um sujeito que vive honestamente, é reto, é direito, não lesa ninguém, só quer fazer o bem às outras pessoas e dá a cada um conforme o seu. Aqui a gente já tem um prenúncio de definição também do que é justiça, que a gente vai analisar na nossa disciplina. O que é justiça? Agora, o que é direito? Mas o que é justiça? Justiça é dar a cada um conforme o seu mérito, conforme o seu esforço. Vamos ver outras definições também. Virtus e médio. Justiça é a virtude da justiça está no meio. A justiça não pende para um lado e nem pende para o outro, né? A nossa símbolo do nosso direito é exatamente isso aqui, né? Isso aqui era a balancinha de uma estátua que eu tinha da justiça que quebrou e se espatifou. Sobrou só a libra. A imagem, a estátuazinha caiu. Mas veja que coisa interessante. Há um equilíbrio, né? Existe um equilíbrio, mais ou menos aqui. Quando existe injustiça, ó, acontece isso. Há um desequilíbrio, né? Há um desequilíbrio. Bom, o Ulpiano. Vamos depois ver as definições de justiça com muita propriedade. Santo Agostinho dizia que fenômeno do direito é um fenômeno de ordem coexistencial. O direito não se vive sozinho. Quero fazer aqui uma sugestão para vocês darem uma assistidazinha nessa semana, no final de semana. Assistam com calma. É fácil de achar esse filme. O Náufrago, com Tom Hanks. Não vou dizer como é que é o filme não, porque vocês vão assistir. A grande conclusão é: o ser humano não consegue viver sozinho. Ele não consegue sequer criar leis sozinho. Ele tem que ter a presença de um outro homem, de outro ser humano, para começar uma convivência social e a partir daí, inclusive, criar leis. Por quê? Porque o direito é um fenômeno de ordem coexistencial. Dizia Santo Agostinho: postulado, princípio, necessidade, necessário para a ordem universal, que se irradia como tendência à coesão, à unidade e à concórdia. Então, não há direito sem sociedade. Inclusive, se existe sociedade é porque há direito. O direito visa a ordem universal, no sentido de que faz ou provoca coesão, unidade, concórdia. Tomás de Aquino vai dizer que direito é norma agendi, norma de agir, sendo a lei um ato de império, ou seja, há no aspecto legal, há na lei, há no direito coercitividade. Kant, o bom e velho Kant, dizia que direito é o conjunto das condições sob as quais as liberdades de um se harmoniza com a liberdade de outrem mediante uma lei chamada liberdade. Eu posso fazer tudo o que eu quero, posso dizer tudo o que eu quero, desde que o exercício deste meu direito não prejudique a ninguém.
não entre em colisão com o direito do outro. Olha, por exemplo, a liberdade de expressão. Eu posso dizer tudo o que eu quero? Posso. Qual é a medida deste meu direito? É o direito do outro. O direito à sua boa imagem, à sua boa fama, à sua honra. O direito seria uma ciência? Sim, senhor. Essa é a resposta. Por quê? Porque tem um objeto, o homem em relação com os outros homens numa sociedade. Existe um método, é o método jurídico, e existem cientistas. Quem são os cientistas do direito? Os senhores, que já estão começando a praticar ciência jurídica, porque estão começando a refletir e a raciocinar sobre o fenômeno jurídico. Eu dizia no começo, nas primeiras aulas, né? Cada um já se sinta cientista do direito. Nós somos juristas, são cientistas. Os juristas são cientistas do direito. Aqui nós não estamos para sermos somente advogados, estamos para sermos juristas. Tanto que não deveria ser tanto curso de direito, deveria ser curso de ciências jurídicas, como em alguns lugares é, né? Mas fica curso de direito, dá para entender. Página 6. E agora? A gente está pronto? Dito tudo isso em sala de aula e arrematado aqui na nossa videoaula. Será que a gente está pronto? A filosofia do direito, eu afirmo, é uma aventura fascinante. É inebriante. É prazeroso. Espero que não nos empolguemos com esta aventura somente neste semestre, mas levemos o amor pela filosofia do direito até o último semestre do curso e, além disso, para as nossas profissões. A filosofia do direito nos ajudará a compreender o direito, que o direito é bem mais do que a lei, fria, morta, escrita no pedaço de papel e que, no mais das vezes, só serve para ser tagarelada. Ora, meus amigos, direito é muito mais do que a mera e simples lei. Convite? Avante! Vamos adiante, beleza? Bom, noções genéricas de filosofia do direito. 2.1, página 6. Conceito, objeto, método e conexões com outras ciências. Conceito. O que é filosofia do direito? A gente já trouxe a definição do Raimundo Bezerra Falcão. Busca dos fundamentos do ser, do conhecimento e da conduta do direito. Vamos agora afunilar essa definição. Já vimos o que é filosofia. Já vimos também o que é direito. Agora, a gente vai abordar o conceito de filosofia do direito. O direito torna possível a convivência do homem em sociedade e participa da ordem geral das coisas. É o direito que dá harmonia à sociedade. Imagine, meu filhinho, uma sociedade sem direito, uma comunidade sem normas. Imagine aí, vamos detalhar, vamos, né, delimitar o que a gente está dizendo. Imagine aí São Paulo, segunda-feira, 8 horas da manhã, sem leis de trânsito. Imaginou? Imagina o que vai acontecer, ou como estará São Paulo às 8h05. O caos. E inúmeros, milhares de mortos, milhares de feridos, porque cada um quis fazer o que deu na sua telha, o que deu na sua cabeça. Eu não vou respeitar sinal vermelho, porque não existe norma que me proíba. Eu vou trafegar pela calçada, eu vou ser irresponsável, vou andar acima da velocidade prevista. Então, o que é o direito? O direito é aquilo que torna possível viver. Imagine sua noite de sono, que não foi respeitada por um vizinho que colocou um paredão de som com um funk pauleira. A convivência social se tornaria, meu filho, minha filha, impossível sem o direito. É o direito uma espécie de cimento que torna unidade, coesa a sociedade. Daí nós falamos então de ontologia jurídica. O que é ontologia? É aquilo que a gente falou um pouquinho lá atrás, a filosofia da filosofia. É a disciplina filosófica que estuda o ser enquanto ser. É meio confuso, né? Mas não. É a disciplina filosófica que vai estudar os fundamentos, o embasamento mais radical do ser. Enquanto qualquer outra ciência busca as causas mais aproximadas, né, do ser, porque nós temos um efeito, qual é a causa deste efeito? A filosofia não se contenta com a busca de uma causa aproximada, ela busca a causa primeira, aquela que não teve causa nenhuma, que não é efeito de nada, ela é a causa causante.
A compreensão do direito, portanto, precisa ser alcançada na visão universal dos fatos e dos fenômenos. Página 7. Na esfera jurídica, a filosofia exerce um importantíssimo papel. O direito é produto da experiência e nós não teremos condições de compreendê-lo bem sem filosofia. Aquilo que eu já disse tantas vezes em sala de aula, né? Você será um péssimo advogado se não for um bom filósofo, se não tem uma base mínima de filosofia. Ah, não, professor, eu quero ser um delegado. Pois será um delegado fraco, que compreende muito pouco o que está fazendo e o que deve fazer se não tiver filosofia. A filosofia embasa a vivência jurídica. Se a controvérsia é própria da filosofia, um diz uma coisa, outro diz outra, outro diz outra, outro diz outra, o é também do direito. Sobre o mesmo objeto, há muitas opiniões. Qual é a finalidade da filosofia e qual é a finalidade do direito? A busca da verdade. A partir da superação das diversas opiniões. José matou Maria. O promotor vai dizer que José matou Maria sim. O advogado de defesa de José vai dizer que José não matou Maria. Ou então se matou, não foi com dolo, não foi querendo matar, foi com culpa, foi por imprudência, por negligência ou imperícia, seja lá o que for. Como objeto cultural complexo, vamos ver isso um pouquinho mais adiante, o direito comporta diferentes planos de estudo. Por exemplo, nós temos uma dimensão legal. Vocês vão estudar leis. No nosso curso de direito nós vamos estudar leis. Se apresse não, nós estamos no primeiro semestre e a tendência daqui a pouquinho é passarmos para o estudo do Código Penal brasileiro, do Código Civil, do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal, do Código Tributário, e assim vai. Não se avexem não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Amanhã no sentido de próximos semestres, iremos estudar leis, porque o direito como um todo tem a sua dimensão legal, certo? É a legislação. Mas também tem uma dimensão factual. Nós vamos estudar os fatos jurídicos e em muito vai concorrer a sociologia do direito. Os fatos jurídicos. Há uma dimensão, há uma dimensão histórica. Eu estou aqui atrás, na frente da minha biblioteca, né? Está aqui, olha só, vou puxar para vocês meu livrinho, que eu quero um bem danado, vez por outra, eu estudo por ele. Olha a brincadeira, olha o bichinho. Direito, tá às avessas, mas dá para entender. Direito romano. Por que o nosso direito hoje é assim? É porque tem uma raiz, tem uma história. Então essa dimensão histórica, né? Tá ali o livro de mitologia grega, mitologia grega, história do direito brasileiro. Quem quiser comprar também, é outro livro bacana. Eita, aí, nada, foi perto. História do direito brasileiro. Melhorou assim a visão, né? As avessas, mas dá para vocês verem, né? Faça essas sugestões de livro, porque para dizer o seguinte, olha, se tiver bom, compre. Se puder comprar, compre, né? Se tiver em mão na biblioteca, leia. Se achar, leia. Então o direito, voltando, tem uma, depois desse comercial, né? Tem uma dimensão histórica. A gente vai estudar a história do direito. Nós temos uma cadeira denominada História do Direito, outra Direito Romano. O direito tem uma dimensão comparativa. Imagine, por exemplo, o Brasil tem seu ordenamento jurídico, mas os Estados Unidos têm seu ordenamento jurídico também. A Alemanha tem o seu, a Itália tem o seu, a Santa Sé tem seu ordenamento jurídico. Existe uma dimensão comparativa. Como é que é vivência, por exemplo, do direito penal no Brasil? Como é que é no direito alemão? Como é que é o direito constitucional no Brasil? Como é que é o direito constitucional na Alemanha, nos Estados Unidos? Esse é um jogo interessante que se faz. Mas é preciso saber, meus amigos, que o direito também tem uma dimensão ontológica, que é exatamente o objeto da nossa filosofia. É o objeto da nossa filosofia. É a filosofia do direito. O ser do direito. O que é ontologia? Coloco aqui uma explicaçãozinha. É o ramo nuclear da filosofia. É a filosofia da filosofia, que estuda o ser enquanto ser. Aplicada ao direito, a dimensão ontológica, ou a filosofia do direito, estuda e pesquisa os seus elementos universais e necessários, bem como o exame axiológico, principiológico, de suas formas de expressão. Professor, elementos universais? Elementos universais mesmo, generalidade. O que é que faz o direito ser direito aqui e ser direito também nos Estados Unidos, ou na China, ou na África do Sul? Como é que a gente vai então poder conceituar a filosofia do direito?
A gente vai poder conceituar a filosofia do direito pelos seus elementos. Em primeiro lugar, pelo seu objeto, pelo seu método e com as conexões, com as diversas ligações com as outras disciplinas que estão em sintonia com a filosofia do direito. Alguns rápidos conceitos. Eu trago Paulo Nader, Goffredo Teles Júnior, dois brasileiros, né? E o Stammler, alemão. Olha o que Paulo Nader diz a respeito de filosofia do direito. A filosofia jurídica consiste na pesquisa conceitual do direito. Conceito, o que é direito? E implicações lógicas, por seus princípios e razões mais elevados. Não é a causa mais aproximada, não é o que causou o direito a partir do ontem ou do anteontem, mas é a causa fundamental, é a causa primeira, é a essência do direito. É, em síntese, o que é que faz o direito ser direito. E nas reflexões crítico-valorativas das instituições jurídicas, nos será permitido, sim, aquilatar, avaliar o caráter de justiça, não somente da lei. A contragosto de Kelsen, não cabe ao jurista dizer se uma lei é justa ou não é justa. Isso não cabe ao jurista. Cabe ao jurista verificar apenas os requisitos de validade da lei. É uma lei válida ou não é uma lei válida? E a gente aprofunda isso depois. Guardemos apenas isso. Então o Kelsen e o positivismo, por exemplo, eles castram do jurista esse seu potencial. Goffredo Teles Júnior diz: é a ciência, a filosofia da ciência, do direito, é a ciência da disciplina da convivência humana pelas causas primeiras. Como eu falei, as causas mais distantes, remotas, inacessíveis diretamente pelos sentidos e reveladas não pelos sentidos, mas pela inteligência, pela razão. Stammler, alemão, dizia: a filosofia do direito se consubstancia nas doutrinas jurídicas que têm um alcance absoluto, identificado com os conceitos do direito e da justiça. Esses conceitos se aplicam universalmente a todas as instituições jurídicas e estão presentes em qualquer manifestação do direito e da justiça. Os aspectos culturais não vão ter relevância na nossa disciplina, não, porque direito é direito e ponto final. Não é o direito africano, não é o direito americano, não é o direito brasileiro, é o direito enquanto direito. Não é o direito penal, constitucional, ambiental, civil, tributário, comercial. Não, é o direito enquanto direito. Depois é que nós vamos para estas diversas ramificações ou subdivisões do direito. Certo? Então, superada a ideia de que direito é sim ciência, nós chegamos a esse conceito do direito, né? Ou o conceito da própria filosofia do direito. Qual é o objeto da filosofia do direito? Ou seja, o que é que a filosofia do direito estuda? Quando a gente ouvir essa historinha, né? O objeto da ciência, o objeto daquela ciência aquilo que aquela ciência estuda. O objeto da filosofia do direito. O que é que a filosofia do direito estuda? Bom, primeiro passo. Os juízes filósofos, os cientistas do direito, não estão unânimes quanto a este objeto, não. Professor, não é o direito, não? É. Mas aprofundando um pouquinho a questão, a gente tem que fazer essa afirmação. Os que se dedicam ao estudo da filosofia do direito não são tão unânimes, não. Arthur Kaufmann, diz que a tarefa da filosofia do direito, que ele qualifica como ciência aucior, ou seja, a ciência mais elevada, a ciência mais alta no ramo jurídico, é a reflexão em torno da justiça, do direito justo. Ele tem razão. Sabe por quê? Porque a preocupação com a justiça, e aí de novo eu volto aqui para minha bibliotecazinha, né? Tanta coisa está aqui. O John Rawls, Uma Teoria da Justiça. Outro, Ronald Dworkin, norte-americano, O Império do Direito. O próprio Dworkin também, Levando os Direitos a Sério. Quer dizer, a gente começa a perceber teoria pura do direito do Kelsen, o conceito de direito do Hart. Então, nós estamos com essa problemática, né? A problemática da justiça, a problemática do direito justo. O que é justiça e o que é direito justo. Cabe, portanto, a ela, a filosofia do direito, desenvolver uma teoria da justiça racional como medida de valorização para o direito positivo. E com isto, também,
uma doutrina sobre a validez do direito. Ou seja, a filosofia do direito tem que se debruçar sobre a teoria da justiça enquanto medida de valorização do direito positivo. Se a gente afirma que direito é somente lei, nós colocamos em xeque a ideia de justiça. E se a lei for injusta, ela vai ter que ser praticada assim mesmo? Obviamente não. O que eu vivo dizendo em sala de aula? Lei injusta só serve para uma coisa: ser, responda, descumprida. A lei injusta só serve para ser descumprida. Tarefa da filosofia jurídica ou do direito é esclarecer a noção do direito. O que é direito? A reflexão e a aplicação segura do direito requer uma ampla noção do ius, do juiz. Juiz, justiça, jurídico. Juiz significa direito em latim. Numerosas são as questões da filosofia do direito, devendo o juiz filósofo assumir uma posição clara perante elas. É por isso que eu digo, né? Disse na primeira aula e vou dizer até a última aula: tomem posição, porque quanto antes vocês compreenderem, é verdade, né? Que vocês não vão tomar posição agora, precisam compreender. Não vão tomar remédio sem ler a bula do remédio, não. Não vão tomar posição sem saber quais são as posições e o que cada uma delas diz. O justnaturalismo, o justpositivismo, o neopositivismo, a gente vai ter que tomar uma posição, mas depois de compreender um pouco mais o que significa cada uma delas, né? Mas é preciso que o juiz filósofo tome uma posição clara. Ninguém pode ser positivista e naturalista ao mesmo tempo. Eis então a íntima relação, eu estou na página 8, entre a filosofia geral e a filosofia do direito, pois as grandes correntes filosóficas possuem vigor, possuem muita força e se irradiam por numerosos ramos do saber. Assim, por exemplo, filosoficamente, ou somos aristotélicos ou somos platônicos, porque as duas visões, embora sejam a mesma filosofia, têm posicionamentos distintos, têm direcionamentos distintos. Aristóteles, por exemplo, eu gosto de brincar, é muito pé no chão, é uma filosofia da concretude. Platão não vai afirmar, inclusive, que isso aqui não existe, que isso aqui é uma mera ilusão, que o que existe de verdade é um mero conceito, é o mundo das ideias. Então veja só, quanta divergência entre Aristóteles e Platão. Eu sou aristotélico, minha filosofia é um pouco mais pé no chão, né? Agostinho, Tomás de Aquino. Agostinho segue Platão, Tomás de Aquino segue Aristóteles. Obviamente, procura a concretude da filosofia e teologia de Santo Tomás de Aquino. Mas, sob a ótica da filosofia do direito, também temos variações e temos vertentes. Ou somos justnaturalistas, ou somos justpositivistas. Mas, antes de fazer essas opções, como eu falei, precisamos conhecer o ser do direito, que, segundo o nosso entendimento, é o objeto da filosofia do direito. Respondendo àquela pergunta do começo, né? Professor, o que é que a filosofia do direito estuda? Estuda o direito enquanto direito, ou seja, o ser do direito. Ainda, ou seja, precisamos saber o que é que faz o direito ser direito e não ser qualquer outra coisa. Um esclarecimento. Enquanto a filosofia do direito responde à pergunta quid ius, é um J, mas no latim o J tem som de I, viu? Jesus, por exemplo, Jesus, né? Jesus, é Iesus. É por isso que na cruz, eu estou ali olhando para uma cruz pregada aqui na frente da minha mesa de estudo, Jesus e INRI, tem o nome INRI, I-N-R-I, né? INRI, Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. Jesus, Nazareno, Rex, rei, Iudeorum, Judeorum, dos judeus. INRI, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então, ius, ou juiz, é direito. Quid ius. O que é o direito? É o que vai ser o objeto da filosofia do direito. Enquanto isso, a ciência jurídica como um todo, próximo semestre vocês vão se dedicar a isto, tenta esclarecer a indagação quid iuris, ou seja, o que é de direito, o que é conforme o direito. Então lá no direito penal a gente não vai procurar respostas para quid ius, a gente vai procurar resposta para quid iuris, ou seja, o que é de direito, o que é conforme a norma penal. Emmanuel Kant é quem faz essa distinção, né? Bacana? Eu não gosto muito do Kant não, mas em alguns aspectos. Quando ele sai especificamente da filosofia propriamente dita, ele é um pouco mais compreensível. Quem quiser estudar Kant, lê Kant,
lei. Ontem eu tive a alegria de ouvir de um aluno que está no 5º semestre e que fez filosofia do direito comigo, dizendo: professor, eu estou lendo Kant. Eu digo: caba corajoso, você é caba bom, né? Vai adiante, você vai entender pouco, mas vamos adiante. As disciplinas jurídicas particulares, direito penal, direito civil, etc., analisam apenas uma parcela da realidade jurídica e estabelecem seu balizamento legal. O que é de direito, o que é de acordo com o direito penal, o que é de acordo com o direito civil, e não o que é o direito penal, o que é o direito civil. A filosofia do direito contempla a árvore jurídica em sua totalidade e na sua relação com as coisas em geral. A ela está reservada a missão de dizer o que é o direito e de buscar as soluções para os problemas vinculados a esta indagação. Ademais, a filosofia do direito tem natureza axiológica. Axiologia é principiologia. A gente não vai estudar as leis na filosofia do direito. Vocês vão estudar as leis lá no direito penal, lá no direito civil, 1, 2, 3, 4 e 5, lá no direito constitucional 1, 2 e 3 com o professor Pedro Rafael, né? Vão estudar direito empresarial 1 e 2 com o professor Lucivaldo ou com o professor Romero. Não, a gente não vai estudar isso. A gente vai estudar, não vai estudar leis, a gente vai estudar os princípios que se aplicam a todos os outros ramos do direito. Pegou aí? Pegou aí, entendeu? A gente vai estudar direito enquanto direito. Faz parte ainda do objeto da filosofia do direito a pesquisa histórica. É por isso que a gente vai estudar a história do pensamento jurídico, que teria a missão de averiguar os fatores determinantes da elaboração do direito e do seu desenvolvimento. Mas, pessoal, para que serve a filosofia do direito? Qual é a utilidade da filosofia do direito? A da filosofia a gente já viu, né? A filosofia não serve para nada. E, ao mesmo tempo, serve para tudo. Sabemos que o saber filosófico é um saber desinteressado. Ninguém estuda filosofia para ganhar algo. A filosofia, se estuda filosofia pelo próprio gosto, pelo próprio prazer da descoberta das causas primeiras. Portanto, se diz que é um saber desinteressado. Mas isso não quer dizer que seja um saber inútil. Todo conhecimento que aponta a verdade enriquece a compreensão, abre caminhos, possibilita avanços. A partir do momento em que a filosofia analisa a natureza humana, emerge a dignidade das pessoas. Interessante, né? Então veja só o fundamento firmíssimo que a filosofia do direito vai colocar, por exemplo, o direito penal. Por que não temos, graças a Deus, e nem devemos ter, por exemplo, pena de morte no Brasil? Porque ninguém é insocializável, ninguém é irrecuperável. A gente vai ao fundamento do ser, a gente vai muito além da mera aparência, né? A partir do momento em que a filosofia analisa a natureza humana, emerge a dignidade das pessoas naturais, condena as mais diferentes formas de discriminação decorrente de sexo, cor, raça, ideologia e reconhece a existência dos direitos humanos. E o método, professor? Bom, o que é método? Método provém do grego, métodos, e significa caminho para alcançar um fim. É um procedimento adotado pelo homem na busca do conhecimento. É preciso aqui a gente fazer uma pausazinha e dar algumas explicações que vocês verão também em metodologia do trabalho científico. Existem dois caminhos ou dois métodos para se chegar ao conhecimento. Vou na página 9. Primeiro, o caminho da dedução. O sujeito parte de uma verdade geral para tirar conclusões particulares a respeito de um caso concreto. A dedução é o chamado conhecimento dedutivo. É do geral para o particular. Por exemplo, vamos lá. Todo homem tem cabeça. Eu vou criar aqui uma dedução, né? Um silogismo dedutivo. Todo homem tem cabeça. Ora, Renato é homem, logo Renato tem cabeça. Viu de onde eu parti? Todo homem tem cabeça. Eu parti do geral, de uma constatação de um fenômeno geral. Renato é homem. Uma dedução intermediária, uma proposição intermediária, que a gente vai chamar de premissa menor. E aí a conclusão particular. Renato é homem, logo Renato tem cabeça. Mas existe outro caminho também para se chegar ao conhecimento. É a chamada indução, ou conhecimento indutivo. É do particular para geral. Da observação de casos concretos,
nós concluímos a existência de um princípio geral. Renato tem cabeça. Ora, se tem cabeça, quem é homem? Todos os homens têm cabeça. Nós temos então esse esqueminha aqui da página 9, né? A dedução, ela particulariza. E a dedução ela é muito importante para o nosso direito. É preciso estudar as teorias para compreender os fatos concretos. Mas a indução, que generaliza, é igualmente importante. A gente analisa o caso concreto para compreender e chegar à existência de princípios gerais, de princípios universais, que vão reger também outros casos concretos. Os métodos dedutivo e indutivo são de natureza descritiva, pois o pesquisador, antes de alcançar o conhecimento, desenvolve uma atividade intelectual, percorrendo o seguinte itinerário, o seguinte caminho. Primeiro, a fase da inércia. Lá vem a minha esposa. Isso aqui é matéria dela. Eu acho que eu deveria levar ela para vocês. Né, falar. Sem contar que a indução sempre leva à descoberta de algo novo. E a dedução, na verdade, ela só reafirma aquilo que já está nas premissas. Todo homem é mortal, Pedro é mortal. Logo, Pedro, né, é mortal, todo homem é mortal, então logo Pedro é homem, né? Então, ela, na verdade, ela só reafirma aquilo que já está na premissa. No caso do indutivo, corvo 1 é negro, corvo 2 é negro, corvo 3 é negro, e leva a generalização e leva também a um conhecimento científico, porque existe aí a prova, existe aí a explicação científica, existe aí a experimentação científica para provar que aquele corvo é negro. E se dentro da ciência foi comprovado naquele estudo que o corvo 1, 2, 3, 4 é negro, a gente leva a uma generalização, porém a gente abre um espaço para um falseamento. Então a ciência, ela só é ciência porque ela tem um espaço aberto para o falseamento. Tudo aquilo que, verdade absoluta, só Deus, para aqueles que têm fé em Deus. No caso da ciência, ela sempre vai ter um espaço aberto para uma discussão científica. A partir da doxa, que os gregos já falavam, né? Uma coisa é a doxa, outra coisa é a aletheia. A doxa é a mera opinião. É o bolo de chocolate, o bolo de cenoura com cobertura de chocolate, que um gosta e outro não gosta. Eu adoro, mas tem gente que não gosta. Isso é a mera doxa. É a opinião. A opinião é relativa. A aletheia dos gregos, que é exatamente a verdade, ela não é relativa, não. E esse é o labor, essa é a intenção de toda ciência, a obtenção da verdade. Eu estou trabalhando lógica com outra turma, e a finalidade da lógica é a busca da verdade, que não é relativa. Se a verdade for relativa, ela é relativa, está aqui, ó. Aqui, ó. Se a verdade é relativa, ela é relativa com relação a quê? Chesterton. Tem que ter um referencial. E aí, nesse sentido, a ciência, através do método indutivo, tem que abrir espaço para novos experimentos, inclusive sobre aquilo mesmo. Tanto que vocês estão pesquisando, vão pesquisar no TCC de vocês coisas que provavelmente já foram pesquisadas, mas vão pesquisar sobre um novo olhar, né, sobre uma nova lógica, uma nova perspectiva, e isso é o método indutivo. Então me fala aí agora, Kézia, você é muito sabidinha, ela é professora de metodologia eu estava científica. ouvindo funk. Aí você me levar a pensar, é um negócio. Qual é o papel da intuição? A intuição, que não é dedução nem indução, mas da intuição no campo científico. Ai, Jesus. Diga aí. Tremeu nas bases agora? Tremi, aí tudo completo pra mim isso aí. A intuição, o pessoal brinca, é o sexto sentido, né? Olha lá no finalzinho da nossa página 9, né? Eu trabalho a deduxio iuris, a dedução, a indução. Dê uma lida aí. Eu vou saltar aqui para a intuição. Na filosofia do direito, ocupa um lugar importante, porque é a razão que sente, que capta a ideia de justiça e de outros valores. Não é pela dedução nem pela intuição, é pela razão. É pela razão. Mas essa razão, ela vai ser motivada por todos os nossos valores, nossos princípios, os conhecimentos de mundo. Previamente. Que a gente vai construindo ao longo da nossa vida. E essa intuição, a gente pensa que é uma coisa única, simples, mas na verdade ela é formada desde muito tempo dentro da nossa perspectiva, a partir de todas as observações, exemplos que a gente já viu, próximo àquela situação ali que a gente está analisando, e por isso a gente intui que seja desta forma.
hipotetiza que seja dessa forma. Sabininha, né? É por isso que eu casei com ela. Eu não ia casar com uma burrinha não, é a Sabininha toda. Vou lá. Eu vou levar ela depois em sala de aula para poder... Funk. Não vou ouvir funk não. Depois eu levo ela em sala de aula porque ela é perita nisso aí, é boa toda. Bom, vamos passar aí para a página 10. Do que se disse até aqui, a gente vai fazer algumas conclusões. Primeiro, o filósofo do direito necessita de um método. O método indutivo, o método dedutivo, o método intuitivo. Segunda ideia, todas as vias de acesso ao conhecimento devem ser consideradas. A gente não pode jogar na lata do lixo o conhecimento popular, o senso comum não, porque é dele... Deixa eu só falar mais uma coisa. Diga. Esse método intuitivo, ele também é conhecido como método hipotético dedutivo. Né? O que seria um método hipotético dedutivo? Você tem aqui um problema. E aí você vai, através dos seus conhecimentos de mundos, aquilo que você leu, aquilo que você estudou, criar hipóteses, prováveis verdades, respostas para este problema. Você cria essas hipóteses e aí depois você vai falseando, verificando se de fato aquela intuição está ok, está correta ou não correta. Esse tipo de pensamento intuitivo é que também nos leva ao racionalismo da pesquisa. Porque eu posso intuir que João matou Maria, mas eu vou ter que observar, pesquisar, analisar, experimentar para poder chegar a um resultado que pode ser novamente falseado, dependendo se eu tenho aí uma nova estrutura, algo novo que surge na história, que pode ser falseado e recomeçar tudo do começo, ou então eu posso provar de fato que foi João que matou Maria. E aí, nessa perspectiva de pensamento, a gente tem que entender que a gente tem 4 tipos de conhecimento. O conhecimento científico é muito importante academicamente falando, mas a gente não pode esquecer que a gente tem um conhecimento popular. E aí eu me lembro muito dos nossos profetas da chuva, que verificam através da natureza se vai chover ou não. Né? Tudo aquilo mastruz com leite faz bem para a saúde, vai aí, porque vai aí através de um processo empírico, né, de conhecimento. Eu tenho o conhecimento teológico, que eu deixo para o Renato discutir, que inclusive é a área dele, e eu tenho o conhecimento filosófico. Particularmente, eu gosto muito do conhecimento, eu tenho um apreço pelo conhecimento popular, porque ele está ligado às nossas culturas, e aqui no Nordeste, muito ligado às nossas raízes. Minha mãe ainda sobe os pés e cobre os espelhos quando está chovendo, certo? Que tem um pouco aí de um conhecimento muito empírico, de que achar que o raio vai entrar dentro de casa e pegar nela. Né? Mas é algo que foi passado pelos pais dela e tem aí toda uma descendência, gera aí todo um comprometimento cultural que deve ser preservado. Mas eu tenho um apreço muito grande pelo conhecimento filosófico, porque ele ajuda a pensar, ele te leva a questionar. E questionar, racionalizar as coisas é algo assim que foi dado de presente para o ser humano. Nós somos seres humanos dotados de racionalidade. Então tudo aquilo que eu pego, tudo aquilo que eu vejo, eu tenho que problematizar, eu tenho que questionar e eu tenho que procurar respostas para aquilo. Desde quando eu sou criança e pergunto por que o mar é verde ou azul e não rosa, e também questionar porque o céu é azul também e não rosa, e a partir daí começar a compreender as estruturas que movem o mundo onde a gente vive, as estruturas de valores, as estruturas de princípio. É a filosofia que é a base para os conhecimentos históricos, sociológicos, e vocês que são do direito, que lidam com a sociedade o tempo inteiro e essas relações sociais, o conhecimento filosófico é muito importante. E como pesquisadora, obviamente, eu abro espaço para a junção desse conhecimento filosófico com conhecimento científico, que faz com que os conhecimentos, as novas estruturas sociais também possam ir sendo criadas. Né? Dentro dessa perspectiva, existe conhecimento teológico. E aí o conhecimento teológico, né, às vezes a gente aqui em casa, às vezes entra num embate em relação ao conhecimento teológico, porém, ele é pessoal e intransferível e ele não pode ser contestado. A gente pode discutir religiosidade com viés, inclusive científico,
Há pessoas que estudam a Bíblia, estudam genealogia de Jesus, estudam como surgiu determinadas religiões, isso é importante. Mas você não pode contestar a fé de uma pessoa. Você não pode chegar para uma pessoa e dizer assim, isso que você acredita é mentira. Porque é o dogma de fé dela, né? Existem valores que estão inseridos nesse processo. Mas quem pode falar melhor sobre isso é o Renato. Eu vou ouvir Piscininha Amor, lá dentro agora. Do que se disse até aqui, muito engraçadinha, né? Ela conclui-se: o filósofo do direito necessita de um método. Segundo, todas as vias de acesso ao conhecimento devem ser consideradas. A gente acabou de falar aí do conhecimento popular, que não pode ser desconsiderado, não somente por questões meramente culturais, mas porque o conhecimento popular, o senso comum, ele embasa o conhecimento científico e o conhecimento filosófico. A filosofia nasce da visão, da verificação, da observação. Terceira conclusão que a gente pode fazer: o fenômeno jurídico, por ser objeto cultural, deve ser tratado com pautas flexíveis e tão ágeis e móveis quanto o quadro cultural contemplado. Conexão com as ciências afins. Não devemos nutrir um conhecimento fragmentado. A caixinha da filosofia do direito, a caixinha do direito penal, a caixinha do direito constitucional, de forma alguma. Nós temos devemos ter uma visão epistemológica geral, uma visão científica geral. Não podemos ser especialistas no dedo mínimo do pé esquerdo e não do pé direito, como, né, agora a gente vê por aí. Ou seja, a filosofia do direito se articula com a filosofia geral, com a ciência jurídica, com a psicologia, com a moral, com a lógica, com a sociologia do direito, com a teoria geral do direito e com tantas e tantas outras ciências e disciplinas que vêm colaborar com a compreensão do fenômeno jurídico. Vejam só, meus irmãos, então, que a filosofia do direito, quão ampla ela é, né? Quão ampla ela é, no seu método, no seu objeto, nas suas diversas ligações e conexões com as diversas outras ciências, beleza? Eu espero que a gente tenha dado conta do recado no que diz respeito a essas páginas da nossa apostila. Como eu disse, tomem nota das dúvidas, o que não ficou tão claro, vamos tentar esclarecer isso na próxima aula e a gente, quando se reunir novamente, a gente continua daqui do ponto 2.2, página 10. Valeu? Forte abraço, obrigado pela compreensão e até breve.